Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim do mercado do boi. Mercado do boi que essa semana parece que está dando uma desanimada, não sei se desânimo é a palavra certa, mas enfim, aquele movimento que a gente viu acontecer, aquele interesse que a gente viu acontecer na semana logo após o Carnaval, parece que diminuiu bastante. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, da Safras e Mercado, justamente para entender o que está acontecendo e principalmente para poder tentar identificar aí o que pode vir a acontecer aí nos próximos dias. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu começo te perguntando dessa semana. Tá meio morna aí, Fernando? É isso mesmo? É impressão nossa aqui? Enfim, o que você traz de informação desse mercado? Boa tarde. É exatamente isso. O mercado com um pouco mais de escala de abate. As escalas avançaram no decorrer dessa semana. A gente vê uma posição mais confortável, mas de qualquer forma o movimento de pressão está limitado. A gente ainda vê negócios em São Paulo acontecendo de 340 até 350 reais por arroba, principalmente para esse animal padrão China. É um mercado que está se mantendo, está sustentando nesses patamares. Exportações estão fazendo uma diferença muito grande para o mercado. Mas perdeu aquele fôlego, né? Aquela necessidade de compras que a gente viu acontecer logo depois do Carnaval, né? É exatamente isso. A gente está vendo perder um pouco daquele ímpeto, aqueles negócios a 355, 360. Não estamos vendo mais esse tipo de negociação nesse patamar de preço. Agora, o Fernando, o que a gente pode esperar? Esse aumento de escalas pode ser um influenciador, pode trazer alguma pressão aí nas cotações, ou a tendência é de manutenção de preços mesmo? Por enquanto, nos próximos dias, deve se manter nesse nível de preço. A gente tem que pensar que a gente está entrando num período sazonal agora no mercado do boi, que vai aumentar a oferta de animal de pasto aqui no mercado interno. A gente vai chegar no auge da safra do boi gordo. Preços tendem a ceder aqui no mercado interno em função disso, mas isso vai ser, o movimento de pressão vai ser mais limitado para essas regiões em que a exportação está muito forte, para os estados em que a exportação é muito boa. O animal padrão China vai seguir aí muito demandado no mercado, vai seguir aí com preço bem acima desse animal que é destinado ao mercado interno. Então, essa diferença a gente vai continuar convivendo no ano inteiro praticamente. Ou seja, a gente pode ver com esse aumento de oferta que deve vir, principalmente por conta de maior volume de fêmeas nas escalas de abate, que essa diferenciação se amplie, então, do boi comum para o boi China? Exatamente isso. E essa dinâmica a gente vai conviver o ano inteiro praticamente. Esse animal aí de mercado interno, pro animal padrão China, vai carregar esse ágio o ano inteiro. E a formação de receita dos frigoríficos, desses que exportam, para o frigorífico que está só aqui no mercado interno, vai seguir muito alta e isso vai ser uma tendência para 2022. O mercado interno ele não dá conta para manter o boi nesse patamar de preços que a gente tem hoje. Se não fosse essa exportação, muito provavelmente nós não conviveríamos com um animal nesse patamar de preço que a gente tem hoje. Porque realmente a conta da carne não fecha, a gente não consegue ver a demanda doméstica aqui no Brasil absorvendo preços da carne bovina ainda mais altos do que eles já estão agora. Isso porque a gente está falando de um boi comum com um deságio importante em relação ao boi China, né? Exatamente, são aproximadamente aí R$20, isso acontece em vários estados. Em Goiás, por exemplo, negócios de boi destinado ao mercado interno a 310, boi padrão China são negociados até 330. São Paulo aí de 330 a 350, então está carregando um ágio importante ainda de quase R$20.
E essa diferença a gente vai ver o ano inteiro. Agora, vamos então analisar essa questão da precificação do boi comum. Você está dizendo que o boi comum não paga o preço, não traz renda para o frigorífico. Como é que é essa conta, Fernando? No momento, a gente está vendo aí, colocando todos os derivados, todos os subprodutos, etc., está dando no máximo 330 em São Paulo, 329, enfim. Então, os frigoríficos ainda estão operando no vermelho, ainda estão operando numa situação delicada. Esses que operam apenas no mercado interno. A gente tem um boi casado hoje aí de R$ 20,50 a R$ 21 o quilo, já está num patamar bem acentuado, né? Se a gente for pensar no padrão do Brasil hoje, em termos de capacidade de consumo, capacidade de absorver novos reajustes. Então, o preço já está muito proibitivo nesse momento. Esse 20,50, R$ 21 é o boi casado, no atacado? Exatamente. O preço do atacado em São Paulo nessa semana. Tá. E mesmo com esses patamares, que para a população, de uma forma geral, vai significar um preço bastante elevado lá no varejo, mesmo nesses patamares, não está fechando as contas, mesmo adicionando subprodutos, inclusive, Fernando? Exatamente isso. A conta não está fechando ainda, a dificuldade é muito grande. A gente já vê isso desde o começo do ano. Ano passado a gente já conviveu com situações parecidas, tanto que os frigoríficos foram trabalhando a ociosidade, foram ampliando a capacidade ociosa de acordo com esse cenário. Então o ambiente realmente está bem delicado para quem opera só no mercado interno. Para quem está fazendo só mercado doméstico, a situação é bem difícil realmente. Agora, Fernando, essa situação pode se agravar com a chegada de mais oferta aí no mercado? Na verdade, o que vai acontecer agora é que o preço do boi vai dar uma arrefecida, principalmente nessas regiões em que a exportação não é tão robusta assim. Tá. Então, a gente vai ver o avanço dessa oferta de animais de safra, vai haver uma ampliação dessa oferta e vai dar um alívio aí para a indústria, que vai conseguir pagar menos pelos preços do boi gordo. Possivelmente vai ser o ponto de mínima nesse mercado do boi em 2022. Mas não esperem quedas muito arrojadas. O boi não tem, tanto até pela estrutura de custos que a gente tem hoje na pecuária, a gente não deve ver quedas muito robustas de preço do boi gordo, salvo algum fato muito atípico, como a gente viu no ano passado. Então, a tendência é por preços aí muito firmes, resilientes realmente em 2022. E quando efetivamente a gente vai começar a ver essa pressão de forma mais concreta, Fernando? Entre os meses de abril e maio, aí já é uma tendência mais clara e avanços mais consistentes dessa oferta. É aquele movimento tradicional que a gente acompanha a partir do segundo trimestre do ano, em que começa a ter esse avanço dessa entrada mais consistente de animais de pasto no mercado. Muito bem. Bom, então tem alguma estratégia, tem alguma coisa a se fazer nesse momento? Sim. Sabendo que o mercado tem essa perspectiva de recuo dos preços, o pecuarista pode lançar mão dessas ferramentas que a gente tem em proteção de bolsa para se prevenir de eventuais movimentos de queda que podem acontecer. Tem opções que são uma alternativa bem interessante hoje no mercado, que podem dar um respaldo muito positivo. Tem as próprias operações utilizando o contrato futuro, essas são um pouquinho mais onerosas em função do ajuste diário, etc. Mas existem estratégias, sim, que, inclusive, aqui na consultoria do Safras e Mercado, nós damos orientação em relação a isso. Então, são estratégias ali que a gente tem que usar tem que conviver com elas no dia a dia para garantir o melhor resultado possível para o negócio. Então, diante da perspectiva de pressão aí nos preços, aciona uma proteção. É isso que você está recomendando? Exatamente isso. Então, se você tem essa possibilidade de buscar as alternativas corretas para se proteger, para garantir aí o resultado do teu negócio, tem que usar, tem que adotar isso. Pecuária de corte hoje é um negócio bilionário. O pecuarista brasileiro ele não se priva de investir em genética, em manejo, nutrição animal. Então, tudo isso a gente tem que considerar que precisa ser protegido. O investimento precisa ser protegido. Então, usar essas ferramentas que a gente tem disponíveis hoje no mercado para conseguir garantir.
Alô? Parece que a gente perdeu o Fernando. Fernando, tá me ouvindo? Não, parece que realmente a gente perdeu o contato com o Fernando Henrique Iglesias, mas enfim, o recado estava passado, principalmente no contexto de se proteger. Afinal de contas, tem aí uma possibilidade de uma barrigada nos preços agora entre abril e maio, principalmente com maior volume de animais sendo ofertados, sendo colocados aí à disposição do mercado. Então, fica a dica para você, não deixe de entender como fazer esse processo aí de proteção e aproveitar, obviamente, os preços atuais que são bastante interessantes. Bom, vamos ver os preços. Por falar em preço, vamos ver como estão os negócios lá na B3. De olho na tela, vamos lá? Março, R$ 342,15, está caindo 0,42%. Abril, R$ 339,00, queda de 0,46%. Maio, R$ 333,70, recuando 0,31%. E outubro, R$ 345,00, queda de 0,35%. Indicador CPEA de ontem fechou a R$ 343,30, com alta de 0,64%. A gente agradece muito a participação dos senhores aqui com a gente, participando, enviando suas perguntas, enfim, trazendo um pouquinho de interação aqui com os nossos participantes, os nossos convidados. E a gente aproveita para agradecer o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. A gente perdeu a conexão com o Fernando bem no finalzinho da nossa entrevista, mas eu acho que ficou bem claro toda a mensagem que o Fernando quis passar aqui para o nosso público. Muito obrigado, um grande abraço para você e até a próxima. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.